Bom dia, povo de Deus. Shalom. Shalom, shalom. A paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, Aline. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a perfeita paz, que a perfeita shalom, shalom do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a casa de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que o doce Cordeiro de Israel, em nome de Jesus, visite cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, o Senhor nos concedeu a permissão e a graça de estarmos aqui, reunidos como filhos, para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Daniele, a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Débora, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque até aqui Ele nos sustentou, Ele continuará nos sustentando, em nome de Jesus. Amém? Vamos ir orando? Enquanto a gente ora, os nossos irmãos entram, a plataforma dali começa a liberar a palavra, né, a live, em nome de Jesus, e aí a gente dá início. Amém, Theo, bom dia. Amém, Deus abençoe também a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, a vida de cada um de vocês que está aqui, amém? Nessa véspera de feriado, né, muita gente está trabalhando, mas muita gente também aproveita para dormir um pouquinho até mais tarde, então nem sempre as pessoas conseguem entrar na live, mas nós estamos aqui, porque assim o Senhor nos conduziu e nos permitiu, amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor Deus de Israel, porque mais uma vez o Senhor permitiu, Senhor, que nós estivéssemos aqui reunidos como filhos e como corpo, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada filhinho teu e cada filhinha tua, Senhor, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida. Conduz, Senhor, esta live conforme a tua vontade, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nosso meio. Eu entrego o controle e o domínio desta live nas tuas mãos. Repreenda o Senhor o espírito do homem. Pai, que toda oração contrária, toda obra de macumbaria e feitiçaria contra a minha vida, contra a minha casa, contra este ministério e contra, papai, a vida de cada homem e cada mulher aqui, Senhor, seja anulada e destruída pela autoridade que há no nome de Jesus. Pai, que seja amarrado agora todo principado e potestade, Senhor. Pai, que em nome de Jesus os umbrais desta live sejam selados com o sangue do Cordeiro. Que os anjos escudeiros, Senhor, em nome de Jesus, nos guardem e nos proteja. Que o Espírito da revelação da palavra repouse sobre nós e venha, Senhor, falar o que está por trás da letra, Pai. Ministra o nosso espírito, aquieta as nossas almas. Pai, fala ao nosso coração. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, conforme a palavra passada, entendimento, Senhor, da tua palavra e que ela também possa, Senhor, em nome de Jesus, morar nas nossas emoções, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria repouse sobre nós nesta manhã. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra direcionada, papai, para cada um aqui dos teus filhos, de forma assertiva, Pai. Em nome de Jesus, e que o Espírito da profecia, que é Cristo, esteja, Senhor, em nós e através de nós. És bem-vindo, Jesus. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Cordeiro de Israel. Se faça presente em nosso meio nessa manhã, Jesus, pois nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Ai, grudou meu olho. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos direcionado. E se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero falar que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Que o Senhor, Deus de Israel, possa vir e falar ao teu espírito, trazer respostas que você precisa, falar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nós vamos fazer a leitura, para quem está aqui de primeira vez e não tem acompanhado, nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, tá? Nós vamos ler 2 Crônicas 9 e Jeremias, acho que 32 hoje, se assim der tempo. Isso, Jeremias 32, amém? Então, abra comigo aí a palavra no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, amém? Glória a Deus, e não apenas escute. Eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo e compartilhando a live, amém? Eu quero falar para você que você é um instrumento também
para que o ID seja pregado. Então, todas as vezes em que você curte, que você compartilha a live, a plataforma entende que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo bom, e aí ele envia para mais pessoas, e mais pessoas podem se achegar e conhecer a verdade que cura, que traz restauração, que traz libertação, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 9. Versículo 1, o título é A Rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão, por meio de seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído. As iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yahvé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e de tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava, até que cheguei aqui e conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassastes em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são estes teus servos que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Yahvé, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Yahvé, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso de teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei, com o propósito de manter justiça e o bem. Em seguida, a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro de Ofir, madeira fina de junúpero e sândalo, e pedras preciosas. Com o cipreste de sândalo, o rei fez os degraus da casa de Yahvé e do palácio real, como também as harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade e lhe deu tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seus servos retornaram para seu país. Bom, essa é uma passagem muito conhecida, amém? Onde a rainha de Sabá, que era uma mulher muito sábia, ela também era uma mulher muito próspera, ela também tinha muito conhecimento, e ela foi pessoalmente ver se era verdade aquilo que tinha sido, pregado aos 4 cantos daquele lugar, e que Salomão era um homem muito sábio e um homem muito próspero. Mas algumas coisas saltam aqui aos nossos ouvidos, amém? E que muitas vezes, muitas pessoas não entendem. Que às vezes as pessoas questionam o porquê das pessoas que já têm poder monetário serem abençoadas. E, queridos, eu quero dizer para vocês que o sol, ele brilha para todos. Que Deus abençoa, independentemente se você é pobre ou rico. Sabe por quê? Porque Deus não faz distinção por classe social. Deus não abençoa somente aquele que está passando por necessidade financeira. Deus abençoa a todos. A todos. Aqui, Salomão, ele já era rico. Ele já era um homem podre de rico. E a rainha de Sabá também era uma mulher que tinha muito dinheiro. Mas eles se abençoaram. Eles ali liberaram, amém? Riquezas um para o outro. Não que eles precisassem. Não que eles precisassem. Mas eles estavam ali abençoando-os. Abençoando um ao outro. E ali, o que Salomão fez, ele pegou também uma parte daquilo que a rainha de Sabá trouxe para eles e colocou na casa de Yahvé e distribuiu
amém? Entre os súditos dele, entre o povo de Israel, através da casa de Yahvé. E o que eu estou querendo dizer com isso, queridos, é que muitas vezes Deus vai testar o teu coração. Deus vai testar o meu coração. Porque às vezes Deus vai pegar e vai falar para você fazer algo para uma pessoa que aos teus olhos vai falar, mas essa pessoa não precisa. Ai, mas eu estou precisando mais do que essa pessoa. Ai, mas eu preciso mais do que ela, e o Senhor está pedindo para mim fazer, e o Senhor está pedindo para mim ir lá e honrar. Deus não precisa, amém? Deus não precisa que você faça nada, porque Ele pode ir lá e fazer. Só que Ele quer sondar onde está o teu coração. Ele quer sondar onde está o meu coração. E a gente só pode falar daquilo que a gente vence na nossa vida. E a gente só pode falar daquilo que a gente vence. E o Senhor tratou isso muito, mas o Senhor quebrou isso na minha vida, porque eu era exatamente o tipo de pessoa que questionava. Porque às vezes o Senhor pedia para mim fazer algo por fulano, algo por ciclano, e aos meus olhos carnais, na minha mediocridade, na minha arrogância, na minha soberba, eu pegava e ficava falando assim, eu falava, mas quem precisa sou eu. Mas eu vou dar isso para o fulano, mas quem está precisando disso sou eu. E o Senhor estava movendo no meu espírito, falando, você não entendeu nada. Não é que eu precise de você para fazer, mas eu quero quebrar coisas, quebrar altares, quebrar paradigmas, quebrar dogmas de pensamentos na tua mente para que você seja verdadeiramente livre, liberto, para que você possa romper, para que você possa ir lá e ser obediente à minha voz, independentemente do que os teus olhos carnais estão vendo. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes não é pelo que você está dando, mas é pelo teu ato. Mas é pelo teu posicionamento. Não é o que você está dando que vai trazer, muitas vezes, cura para outra pessoa. Às vezes a gente acha que é somente algo que o Senhor está pedindo para dar, mas existe algo por detrás. Às vezes aquela pessoa que está recebendo isso da sua parte, está recebendo cura nas emoções, está recebendo libertação. E aí a gente acha que a gente está só fazendo algo que aos nossos olhos carnais pega e fala assim, ai não, mas a fulana não precisa, mas o fulano não precisa, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele já tem mais do que eu. E o Senhor está lá, clamando, pedindo para você, deixa eu ser Deus na sua vida, e também ser Deus na vida da outra pessoa. Não para o que eu estou querendo fazer, não para o que eu estou querendo administrar na sua vida. Porque, queridos, nós precisamos ser obedientes em todos os níveis, em todas as áreas. Não importa o que Deus peça. A gente precisa parar de escolher aquilo que nós vamos obedecer da parte de Deus ou não. Amém? Aqui eles poderiam nem ter dado nada, nem abençoado nada, nem ter dividido nada, porque nenhum deles aqui precisava. Mas existia uma lição por detrás disso. Que muitas vezes nós olhamos com os nossos, muitas vezes não. Todas as vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais. Enquanto a gente não perde a natureza adâmica, a gente olha sempre pelos olhos da carne. A gente só aprende a olhar pelos olhos da fé e pelos olhos espirituais quando você tem um novo nascimento. Verdadeiramente você nasceu de novo, que você entende que não é mais sobre você, mas é sobre o que Deus manda fazer. E a gente precisa entender que tudo que Deus manda fazer é bom, perfeito e agradável. Que a gente não tem que questionar. Que a gente não tem que ir lá e falar, não, Senhor, eu não vou fazer. Ele não te obriga, mas também vai ter consequência. Amém? Versículo 13, o esplendor do reino de Salomão. O peso do ouro que se depositava aos pés de Salomão, todos os anos era de 23.300 quilos, sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos dos países traziam seus tributos em ouro e prata a Salomão. O que eu estou querendo dizer, querido, deixa eu falar algo aqui para você. Isso daqui vai liberar você no mundo espiritual para que você prospere. E eu estou querendo dizer aqui de prosperidade financeira mesmo, tá? Eu não sou, vocês me conhecem, eu não sou o tipo de pessoa que prega prosperidade, mas eu preciso que você entenda que Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Que Deus te deu a unção de governo. Que Deus te deu a unção de governo e que tudo que é dele é teu.
E enquanto nós estivermos com a mente de miséria, com a mente de escassez, com a mente de que, ai meu Deus, eu sou uma pobre coitada, meu Deus, por que a minha vida não prospera? Por que isso? Por que aquilo? Nós não vamos tomar posse daquilo que é nosso por direito, por herança, porque o Senhor disse que nós não mendigaríamos o pão, que a gente não precisa se preocupar com o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos vestir. Mas para isso tudo acontecer, você tem que ter uma mente transformada, uma metanoia. Entenda, querido, entenda. Aqui Salomão, ele já tinha, é incontável a riqueza de Salomão. Jamais vai existir um homem tão rico e tão próspero como Salomão. E mesmo assim, Deus liberava dinheiro aos pés dele. E a gente precisa destronar Mamon da minha vida e da tua vida. Amém? Por que o povo de Deus é tão escasso? Por que o povo de Deus passa tanta dificuldade e às vezes as pessoas não entendem? Ai, mas é crente e tá aí passando dificuldade. Ai, mas é crente e tá aí que não tem o dinheiro para pagar a conta. Por quê? Porque Satanás implantou um sistema demoníaco dentro da igreja. E quando eu estou dizendo dentro da igreja, eu não estou falando dentro da igreja somente de parede física. Eu estou falando dentro da igreja porque nós somos a igreja. E qual que é o pensamento que ele colocou sobre a minha vida e com a sua vida? Que é errado você prosperar. Que é errado você ter riqueza. Que é errado você pensar em crescer. E é mentira. Porque tudo é teu por direito e por herança. Tudo é teu por direito e por herança. Só que Satanás, ele vai lá e rouba. Uma das coisas que Satanás ofereceu para Jesus no deserto, quando ele foi tentado, foi o quê? Se somente a mim adorares e se prostrares, eu te darei toda a riqueza do mundo, os reinos da terra. Ele usurpou de algo que é meu e que é teu. Para fazer o quê? Para fazer com que eu e você se torne refém dele. Só que isso tudo já é nosso, querido. Só que ele quer que você adore a ele. Só que ele quer que você adore a ele para ele poder te dar algo que já é teu. Algo que foi comprado na cruz com um preço de sangue. Então que a gente, em nome de Jesus, venha ter uma metanoia. O Senhor teu Deus não quer que você mendigue nada, porque você não é mendigo. Então para de ter comportamento de mendigo e passa a ter comportamento de filho. Nós entramos muitas vezes na batalha, nós entramos, essa palavra já foi ministrada aqui. Mas tem muitas pessoas aqui que estão de primeira vez e o Senhor, ele fala quantas vezes ele achar que é necessário. Queridos, o Senhor quer que eu e você paremos de ter comportamento de mendigos e passe a ter comportamento de filho. Porque nós somos filhos. Tudo é nosso por direito e por herança, pago por um alto preço, preço de sangue na cruz. Enquanto eu e você estiver com um pensamento de escassez, com um pensamento de julgamento, quando Deus mandar a gente fazer algo e a gente ficar julgando, mas tudo é dinheiro, tudo é isso, tudo é aquilo. Queridos, nós não vamos prosperar, porque isso mostra que ainda o Senhor do nosso coração é Mamon. Vamos lá, versículo 15. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro batido na confecção de cada escudo. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido com 1,8 kg de ouro em cada um, e os dispôs no interior do palácio da floresta no Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e as esculturas de 2 leões em pé, um de um lado e de outro lado, sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual a um reino algum da terra. Queridos, deixa eu falar algo. Às vezes, o espírito maligno sopra na tua cabeça falando assim, mas para que tanta ostentação? Mas para que fazer um palácio, fazer o templo de Deus dessa forma? Deixa eu te falar. A palavra fala em Apocalipse que no céu as ruas são de ouro. O lugar onde o teu pai habita é forrado de pedras preciosas. A Nova Jerusalém é rica. Muitas vezes, querido, Satanás quer que a gente se acostume com a escassez.
Porque quem vive na escassez, quem vive no lodo, quem vive na sujeira, quem vive nas coisas podres, quem vive no lixo, é ele. Ele foi mandado embora do céu, do lugar que era cheio de ouro, cheio de riqueza. O lugar onde não existe treva, só existe luz. Isso trouxe ira para a vida dele. Por quê? Porque nós somos descendentes. O céu é a nossa origem e o céu é o nosso destino. E através de Cristo nós vamos voltar para lá. Nós vamos viver na dimensão da glória. Nós vamos viver no meio da riqueza do Senhor, da riqueza da presença, da riqueza da glória. E ele não vai poder mais voltar. Então ele quer fazer com que eu e você fique no lodo, no esterco, na sujidade, na miséria, mendigando coisas para ele. Mendigando coisas para ele, vendendo a alma para ele, para ter algo que é teu por direito, por herança. Fazendo pactos com Mamon, quando chega agora o final do ano e você vai apostar na mega da virada. Você não precisa de mega da virada, porque você que é crente e joga na mega da virada, querido, você precisa passar por libertação, porque isso não é proveniente do Senhor. A palavra do Senhor abomina jogos de azar. Se você está participando de bolão, desculpa, você vai ser chutado para fora do ambiente da bênção. Nós não precisamos de sorte para ter a nossa vida financeira mudada. Nós não precisamos de mega da virada para ter a nossa vida financeira mudada, transformada. O que nós precisamos é se posicionar diante da cruz de Cristo. O que nós precisamos é parar de ter uma mente de escassez, de mendigos espirituais e ter uma mente de filho. Que sabe que tudo é nosso por direito e por herança, que sabe que quando nós partimos daqui para viver na glória, nós vamos andar em ruas de ouro, que o trono do Pai é cheio de riqueza. É isso que nós precisamos. E enquanto nós tivermos uma mente miserável, enquanto nós tivermos uma mente de escassez, nós vamos continuar na escassez. Enquanto ficar esperando o dia 31 de dezembro, para poder fazer a mega da virada, para ver se acontece de você ficar milionário, querido, desculpa, mas não vai mudar nada na tua vida. Você só está abrindo legalidade para os espíritos malignos do vício vir sobre você. Para vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos lá. Versículo 19. Mas 12 leões em pé foram posicionados de um e de outro lado, sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercadantes tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis do seu tempo. Mais uma vez eu falo, amém? Mais uma vez eu vou te falar. Se não fosse para eu e você ser próspero, se não fosse para eu e você ter riquezas da terra, e quando eu digo é riqueza monetária, Deus não tinha permitido que a história de Salomão fosse escrita, fosse preparada por ele e deixada aqui na palavra para que a gente lesse. Então, tira em nome de Jesus esse pensamento de miséria, esse pensamento de escassez que tem sondado a tua vida e paralisado o avanço. Mais uma vez eu vou dizer aqui, não é para você ficar pensando somente nisso. Amém? Não é para você ficar pensando somente nisso. Porque aonde estará o seu coração, ali estará o tesouro. Salomão só ganhou tudo isso porque ele pediu sabedoria para Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu autoridade, ele não pediu status, ele não pediu nada. Ele falou, eu quero sabedoria. E quando nós temos a sabedoria,
Deus libera os recursos do céu em todas as áreas, porque ele fala, minha filha, o meu filho pediu sabedoria, logo o meu espírito da sabedoria repousa sobre ele, e tudo que eu liberar sobre ele, sobre ela, ele e ela vão conduzir, vão saber administrar. Isso aqui foi o que aconteceu com Salomão. Só que eu preciso te dizer, na mesma proporção em que Salomão foi abençoado, ele se desviou porque ele perdeu a comunhão com o Senhor. Mas a palavra já havia sido liberada. A ordem e o decreto de prosperidade e sabedoria já havia sido dito. O espírito da sabedoria já tinha saído do Senhor, que é um dos 7 espíritos de Deus, já tinha saído do Espírito Santo de Deus, do Senhor, e já tinha repousado sobre Salomão. Queridos, nós precisamos seguir princípios. Nós precisamos seguir a palavra. Vamos lá, continuando, versículo 23. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. Ano após ano, todos os seus nobres, consulentes, depositavam aos pés do rei seus muitos e valiosos presentes. Objetos de ouro, prata, mantos riquíssimos, armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares, e 12.000 homens especializados na condução destes carros, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próximo a ele na cidade de Jerusalém. Queridos, Satanás, ele não cria nada, tudo ele copia. E vocês, eu já falei aqui, muitos sabem. Os trabalhos que eles fazem é tudo baseado na palavra. O livro de 7 Salomão, ele foi tirado de dentro da palavra. Os pactos que eles fazem por aí, de bênção, de prosperidade, é porque eles estudam a palavra. Quando o Senhor diz que nós, amém, que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós, é por conta disso. Tudo que nós precisamos está dentro da palavra. Só que nós não lemos, só que nós não queremos, só que nós ficamos esperando outras pessoas irem lá descobrir tudo que está dentro da palavra e explicar e aplicar para a gente. Sendo que isso daqui está disponível, até agora está disponível. Vai chegar um tempo que não vai ficar mais. Isso aqui está disponível. Enquanto a gente tiver vida aqui e Deus permitir, vai estar disponível. Mas vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais acesso à palavra. E isso é bíblico. Porque nós vamos ser caçados. E enquanto isso, as pessoas que estão cultuando a outros deuses, elas prosperam com algo que é meu e teu. Com algo que é meu por direito e por herança e algo que é teu por direito e por herança. Por quê? Porque Satanás usurpa. Porque Satanás rouba. Porque eles entenderam que para ser prósperos em todas as áreas da vida, e eu não estou falando, amém, somente de dinheiro, eu estou falando de tudo. Você precisa ter a fonte do conhecimento. E o conhecimento está aqui. Eles estudam. Satanistas leem Bíblia. Bruxos e feiticeiros, eles leem a Bíblia. O povo de religião de matriz africana lê a Bíblia. Porque eu já estive lá e eu fiz. Eu li a Bíblia. Antes, tinha um dia que nós iríamos e a gente ia para a gira. Mas tinha dia que o pai de santo tirava para explicar a Bíblia. É para explicar a Bíblia. Então, queridos, não pense você. Oh, meu Deus. A gente padece por falta de conhecimento, queridos. Enquanto eles estão deitando e enrolando e que algo que é meu e teu, a gente está aqui mendigando o que é nosso. Nós estamos mendigando o pão e o Senhor está falando, se vocês soubessem que o que eu tenho para vocês é muito maior do que vocês estão me pedindo, vocês se comportavam como filhos, como príncipes e princesas, nação eleita, sacerdócio real, nação santa, geração eleita,
príncipes e princesas do Deus vivo de Israel. Para de procrastinar o teu entendimento. Ai, para de dar desculpa, mas eu não entendo, eu também não entendia, querido. Mas eu fui persistente. Eu falei, Senhor, eu preciso e eu quero e eu necessito entender da tua palavra, porque, Pai, eu leio e não entendo nada. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Me traga a revelação. Tira tudo o bloqueio da minha mente e me revela o que está por trás da letra. Me revela o que está por trás da letra. Eu ia ler, me dava sono. Eu não entendia nada. As palavras se embolavam. Mas eu fui fiel até o fim. Eu falei, Senhor, eu vou entender. Senhor, eu vou entender. O Senhor vai trazer revelação. E o Senhor tem feito, pela graça e a misericórdia. Por quê? O que a palavra diz? Que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. O problema é que muitas vezes, na primeira dificuldade, eu não vou ler mais. Eu não vou orar mais. Eu não vou jejuar mais. Deus não está me escutando. Deus não está isso. Quantos ais. E o Senhor só quer que você seja fiel. Que você continue, que você persista. Que você persista. Entenda, querido. Satanás vai liberar um monte de capiroto, de diversas escalões, para vir atormentar a minha vida e a tua vida, para que a gente possa desistir. Ele vai fazer isso. Enquanto vida nós estivermos aqui na terra, ele vai se levantar, mas eu quero falar para você que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo. Chega de dar o que é teu por direito e por herança para aqueles que estão nas trevas. Deixa de permitir Satanás roubar o que é teu. Deixa de abrir ficar abrindo porta de legalidade, apostando em jogo de mega da virada, apostando em jogo do tigrinho, a ficar fazendo sei lá o quê. Às vezes, algo que está travando a tua vida, querido, é algo que o Senhor já pediu para você fazer, mas você não fez por medo, e eu não sei o que é. Porque você julga demais, porque você aponta demais, porque ainda o seu coração, amém? Porque ainda o seu coração está ligado no dinheiro. Mamon ainda está governando o teu coração. E a palavra diz, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O teu coração tem que estar no teu Pai. O teu coração tem que estar no Deus vivo de Israel. O teu coração tem que estar no Salvador, o Criador, o que tudo fez, o que tudo faz, o que tudo fará. O que criou todas as coisas. Vamos lá, versículo 26. Ele exercia total domínio sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates, até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e o cedro tão numeroso quanto os sícomoros de baixada, as figueiras bravas de Céfala, na planície de Judá. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras de Musor, Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. Versículo 29. A morte do rei Salomão. O restante dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes do seu reinado, desde as suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aias e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre todo Israel na cidade de Jerusalém. Ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Em seguida, seu filho Roboão tornou-se sucessor do seu trono. Queridos, o que o Senhor quer para mim e para você é que a gente venha reinar com ele nas dimensões celestiais e também na terra. Coloca isso dentro da tua cabeça, que quando você entender que você carrega governo, você vai ver a sua vida mudar. Às vezes as pessoas falam, eu já fiz de tudo, mas eu não vejo a minha vida mudar, porque você não entendeu que quem governa, que você carrega a unção do governo. E quando nós carregamos a unção do governo, o que isso quer dizer? Que é Cristo que governa através de você.
Cristo governa a sua vida, Cristo governa a sua casa, Cristo governa as tuas finanças, Cristo governa o teu ministério, Cristo governa as tuas emoções, Cristo governa a tua área espiritual, a tua área sentimental. Cristo governa tudo. E quando nós estamos sobre o governo de Cristo, automaticamente nós governamos com Ele. Então a nossa vida tem um buff, porque você entendeu que tudo é dele, tudo é para Ele. Tudo é dele e tudo volta para Ele. A palavra diz que até mesmo a vontade de adorar provém dele. A gente precisa parar de achar que o meu trabalho é meu, o meu filho é meu, o meu casamento é meu, o meu ministério é meu. Não, não é teu, é de Cristo. É de Deus. Nós só somos coparticipantes. O teu filho não é seu, o teu filho é de Deus. E você foi um escolhido, uma escolhida para cuidar dele aqui na terra. E a hora que Deus pegar e falar assim, ele vai voltar para mim, a gente vai pegar e vai falar assim, tudo bem, Jesus, está aqui. Eu fiz o meu melhor. Eu cuidei dessa criança para o Senhor. Eu cuidei dessa criança para que se crescesse na palavra. Então, nada é nosso. E nós temos o péssimo hábito de falar, o carro é meu, a casa é minha, eu comprei, eu conquistei. Se Deus não tivesse dado o fôlego de vida para você, você não teria tido. Se Deus não tivesse aberto a porta de trabalho, Deus não teria tido. Mas eu consegui esse trabalho porque eu fiz um trabalho lá com os capirotos. Até para o capiroto dar alguma coisa para você que ele não dá e não empresta, tem que ter a permissão de Deus. E é isso que o povo não entende. O povo está perdendo a alma, colocando a esperança em coisas que é da carne, para ter algo que é nosso por direito e por herança, queridos. Até quando? Até quando você vai se comportar dessa forma? Até quando você vai permitir Satanás dominar você e esquadrinhar os teus passos, sendo que quem esquadrinha os teus passos e o teu coração é o teu Deus, é o teu pai, o teu Abba, o paizinho querido. Sendo que na palavra está escrito que tudo é teu por direito e por herança, que você não mendigaria o pão. Até quando? Até quando nós vamos procrastinar aquilo que algo tem mandado a gente fazer, que é o quê? Confiar e descansar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até quando a gente vai escolher qual parte daquilo que Deus está dizendo nós vamos cumprir, nós vamos obedecer? Não tem como você escolher o que vai obedecer. Ou obedece ou não desobedece. Porque não obedecer na totalidade já é desobediência. E muitas vezes a gente escolhe qual é, o que eu vou seguir. Deus está mandando para pegar essa xícara e beber com a alça virada para a mão direita. Não, eu vou pegar a xícara, mas, Senhor, eu vou beber com a alça virada para a mão esquerda, porque eu não vou seguir na totalidade o que o Senhor está me dizendo. Eu quero mudar. E aí depois reclama por que a vida não dá certo. Por que entra ano e sai ano e está tudo a mesma coisa. Não é culpa de Deus, é culpa nossa. Porque nós escolhemos aquilo que nós queremos obedecer. Porque nós estamos depositando a nossa confiança em homens e não no Senhor. Vamos lá. Jeremias capítulo 32. Zedequias prendeu Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda do palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado o profeta Jeremias, acusando-o de pregar a seguinte profecia: Eis que Yahvé entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus babilônios, mas com toda certeza será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá até que Yahvé trate da situação dele. E ainda, se lutarem contra os babilônios, não alcançarão vitória. Versículo 6. O profeta compra um terreno. Então Jeremias declarou: Eis que Yahvé dirigiu-me a sua palavra nos seguintes termos: Hanamael, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e porá: Compra, pois, o meu campo que está em Anatote,
porquanto tens o direito de resgate, e igualmente a tua responsabilidade de comprá-lo. Então, de acordo com a palavra do Senhor, meu primo Hanamael veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me declarou: compra o meu campo que está em Anatote, nas terras de Benjamim, porque o direito de herança e resgate diante da lei é teu. Compra-o para ti sem demora. Então compreendi que essa palavra era do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanamael a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura de posse da terra, e pesei a prata na balança, diante das testemunhas por mim convidadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença do meu primo Hanamael, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então, diante deles, dei a seguinte orientação a Baruque: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as em um vaso de barro, a fim de que sejam conservadas por vários anos. Pois assim declara Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Aqui foi um ato profético. Aqui foi um ato profético que Deus usou, amém, a vida de Jeremias para fazer. Porque aquele povo, eles estavam para ser sitiados por Nabucodonosor. Só que ele pegou uma escritura, queridos, entenda isso aqui. Ele pediu para Jeremias comprar um terreno do dinheiro dele. Vocês não estão entendendo o que Deus está falando. Do dinheiro dele para trazer herança para o povo que nem era parente de Jeremias. Deixa eu te falar algo, querido. E é com muito temor que eu vou dizer. Você só vai ser próspero quando você entender que o seu dinheiro não é teu, que o seu dinheiro é de Deus e o seu dinheiro pertence ao reino. E eu não estou falando isso daqui para você vir me dar oferta, não. Eu não quero o seu dinheiro. Quem me conhece sabe que eu não fico aqui pedindo oferta. Eu não peço nem para vocês ficar aí mandando sobe na flor, sobe no sei o que de acho é. Eu quero que vocês entendam o que o Senhor está dizendo aqui. Jeremias aqui foi usado por Deus, com o dinheiro que era dele, para fazer um ato profético. Porque aquele povo, quando voltasse, amém, do exílio babilônico, eles iriam ter uma terra. Eles iriam ter casa. Aqui no último versículo ele está dizendo: pois assim declara Yahvé dos exércitos de Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Por quê? Porque Jeremias fez um ato profético declarando: aqui está, eu comprei um terreno e eu fiz um ato profético aqui que Deus mandou eu colocar a escritura, porque foi comprado, foi pago, e este povo, quando acabar o exílio, vai ter direito, vai ter herança. Porque assim declarou o Senhor: quando acabar o exílio, vai ter dinheiro, vai ter terra, vai ter campo, vai ter casa. Isso mostra que no mundo espiritual também aconteceu com o quê? Com Cristo. Isso também aponta para Cristo. Porque através do sacrifício de cruz, queridos, através do sangue do Cordeiro, eu e você temos direito à vida e à vida em abundância. A herança, quando nós saímos do nosso cativeiro espiritual, quando nós saímos da nossa cegueira espiritual, quando nós saímos das prisões, quando nós saímos dos lugares que Satanás nos obriga a ficar lá, quando nós estamos na vida de pecado, nós temos um lugar de repouso, nós temos uma vida de abundância. Por quê? Porque Cristo conquistou isso na cruz. Porque Cristo conquistou isso na cruz. E muitas vezes, querido, muitas vezes, Deus não abençoa as pessoas, não é porque Ele não é Deus, não é porque Ele não te ama, mas é porque o seu coração ainda está... E eu não sei por que Deus ainda está falando isso. Só que eu vou deixar aqui o Senhor continuar conduzindo. Enquanto Mamon for o Senhor do teu coração,
não tem como prosperar. Não tem como, enquanto você estiver com espírito de julgamento, enquanto você ficar olhando, apontando, ai, mas tudo agora é isso, tudo é dinheiro, tudo é aquilo outro, Deus está falando, não está pronto, não está pronto, não está pronto. Sabe por quê? Porque ele pode pegar e liberar 100 mil reais na tua vida e desses 100 mil reais ele pegar e falar assim para você, você vai pegar desses 100 mil, 40 mil e você vai sair pela rua aí, todos os moradores de rua, você vai comprar roupa, você vai comprar comida, você vai comprar calçado, você vai levar ele para tomar banho, você vai cortar o cabelo, você vai comprar tudo. E aí sabe o que o Senhor do seu coração vai dizer? Imagina, eu vou pegar 40 mil para sair abençoando drogado na rua? Só que você esquece que esse 100 mil não é teu, é dele. Só que nós esquecemos que o dinheiro que ele coloca na nossa mão não é nosso, é dele. E ele faz o que ele quiser. Da forma como ele quiser. Do jeito que ele quer. Para quem ele quiser. Não importa se ele vai mandar para dar para um morador de rua ou para alguém que é o presidente. Não importa. O que importa é que eu sou obediente. Ouvi? Tá bom. Queridos, o meu marido conta uma história que uma vez um amigo dele, ele tinha um iPhone. E Deus pegou e falou para ele dar o iPhone para uma pessoa. E ele falou, ah, não, Deus, não. Aí já é demais. E ele não deu o iPhone. E aconteceu algumas coisas. Deus quer saber onde está o teu coração. Às vezes Deus vai pedir para me dar isso daqui para alguém, que é o meu, né? É o que eu uso para fazer a live para vocês, que eu ganhei de bênção. Eu ganhei de uma irmã que ofertou na minha vida, e ela falou, é para você comprar um microfone para fazer a live. Só que Deus pode chegar em mim e pegar e falar assim, eu quero que você dê esse microfone para outra pessoa que está começando agora. E aí vai de mim, dar ou não. Só que muitas vezes, quando eu retenho a vontade de Deus, eu estou retendo algo da parte dele na minha vida. Queridos, eu quero que vocês, porque eu não sou pastora, eu não fui ungida profeta ainda. Talvez o que eu estou falando aqui, tem muita pessoa que vai falar, quem é essa menina? Ela nem é conhecida. Quem é essa mulher que está falando aí? Procura o pastor, o apóstolo Luiz Hermínio. Eu gosto de dar esse testemunho, de falar do testemunho dele. Procura o testemunho dele. E se possível você puder, compre o livro que chama Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Compre este livro e leia. A gente só entende sobre prosperidade quando você vê o testemunho de alguém. Às vezes Deus dá carro para este homem e fala para ele dar o carro para fulano. Ele nem pega, ele pega a chave do carro e aí ele pega e dá para o fulano. Olha, eu recebi esse carro, mas Deus está mandando eu te dar. Procura na internet o culto de primícias do Luiz Hermínio para você ver o que Deus faz dentro daquela igreja. Só procura. Para de ficar acreditando que Deus não quer que você seja próspero. Sabe por quê? Porque isso é uma cultura que Satanás colocou na minha vida e na tua vida, de que nós não podemos prosperar, de que você pensar em dinheiro é pecado, é mentira. Isso é Satanás querendo fazer com que você fique preso e refém na escassez. O nome do livro é Tesouros... Amor, tá aí? Acho que tá aqui. Peraí. Ah, tá aqui, ó. Porque vira e mexe, eu leio. É esse livro. Ó, é esse livro. Tesouros, terrenos e tesouros eternos. Isso daqui vai abrir a sua mente. Isso aqui vai fazer você entender que Deus tem prazer em abençoar os filhos. Só que ele quer fazer de você um coparticipante do reino, querido. E enquanto você ficar julgando, na Shopee eu acho que vende. Esse aqui nós compramos quando a gente foi no culto, né, dele. Só que enquanto você ficar pensando que, ó, é esse aqui, ó. Se vocês quiserem tirar um print aí, ó,
É esse aqui, tá? É do apóstolo Luiz Hermínio. Gente, todo mundo, a maioria do povo cristão sabe quem é o Luiz Hermínio. Amém? Então, ó, é esse aqui, tá? Amém? Deu para vocês verem? Ó. Tá bom? É esse aqui. Queridos, por que Deus tem falado? Agora eu entendo por que Deus trouxe esse tema. Porque, mais uma vez, queridos, a gente está para chegar na virada do ano de 2025 para 2026 e tá cheio de gente pensando assim, eu vou entrar o ano do mesmo jeito. Eu vou entrar o ano da mesma forma que eu terminei o outro, porque você ainda está com o mesmo pensamento. Porque você ainda está com as mesmas atitudes, querido, e Deus não quer isso para você. Amém, Leia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, se vocês soubessem o quanto eu reluto para falar de financeiro aqui, vocês não têm ideia. O meu marido está falando, é verdade. Eu não falo, eu falo porque o Espírito Santo, se eu não falar, ia trazer uma bola. E agora a irmã falou, Deus falou comigo. Eu não sou de ficar falando sobre área financeira aqui, por quê? Porque Satanás levanta pessoas para ficar falando, lá, só tá falando de dinheiro, porque quer oferta, porque quer dízimo, eu não quero nada, eu só quero que você entenda que Deus tem o melhor para você, querido. Então, eu tô por isso que eu mostrei do livro, não sou nem eu que estou falando, também. Pega uma pessoa que já tem ministério firmado há muito mais tempo que eu, que já foi reconhecido nas regiões da terra, também, porque eu ainda só fui, estou sendo agora reconhecida na terra, mas eu já fui reconhecida no céu, para honra e glória do Senhor. Então, queridos, leia, deixa Deus ser Deus na tua vida, muda, tenha uma metanoia, tira isso da sua mente de que você não pode ser próspero. Isso é estratégia de Satanás para deixar você na miséria, na escassez. Queridos, olha o testemunho, eu não sinto que sou merecedora. Testemunha a palavra, né? Parei de dizimar e agora te ouvindo vi que estou errada. Gente, misericórdia. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, por esta palavra. Irmã, em nome de Jesus, não deixa Satanás colocar esse tipo de pensamento na mente de vocês. Olha como Mamon tem trabalhado na vida dos filhos de Deus, achando que para que a gente ache que nós não somos merecedoras. Amém? Para que a gente não dizime, para que a gente não primicie, para que a gente não oferte, para que a gente não honre a vida daqueles que se colocam na brecha em oração, para que a gente não honre os nossos líderes. Quando está falando de honra, não é somente você dar dinheiro, não, é você reconhecer, é você ir lá e você orar pela pessoa, é você dizer, você está precisando de uma oração, está tudo bem, é cuidado, é zelo. É também quando Deus pede e fala, olha, oferte na vida do fulano, queridos, aconteceu comigo. E foi há pouco tempo. Deus falou, você vai primiciar. Eu falei, amém. E você vai dar uma oferta. Eu falei, amém. Se fosse antigamente, eu ia falar, mas o meu apóstolo tem o triplo, quádruplo, sei lá quantas vezes mais que eu. Só que isso não aconteceu. Eu falei, eu vou dar com amor. Por quê? Porque eu entendo o que ele carrega. Porque foi o meu pai que pediu para dar e tudo que eu tenho não é meu, é dele. E a partir do momento em que eu fiz aquilo, se rompeu algo na minha vida. E eu sei que também aconteceu porque precisava romper algo dentro do ministério dele, dentro da casa dele, dentro dele. Então nós temos que ser obedientes ao Senhor. Não importa, querido. Não importa o que os outros vão achar, não importa o que os outros vão falar, o problema é deles. O importante é você fazer, amém? Aquilo que Deus manda você fazer. Vamos continuar. Irmã, sempre fui dizimista, sempre honrarei ao Senhor, mas por falta de sabedoria deixou o inimigo fechar a porta do meu trabalho. Gente, olha como Deus fala. Deus não quer que você termine, amém, esse ciclo, porque vocês que estão aqui mais tempo, vocês sabem, amém? Que de acordo com o calendário bíblico, nós só vamos entrar no ano novo lá em março. Mas Deus não quer que você passe aqui
2025, 2026, com esse pensamento de escassez. Porque você não é escasso, querido. Não é. Tudo é teu por direito e por herança. A morte de Cristo na cruz não foi somente para te trazer liberdade, para te trazer saída de cativeiro, para te trazer libertação, cura e restauração. Ele quer que você governe sobre todas as áreas, sobre todas as 7 esferas da sociedade, os 7 montes da sociedade. Ele quer que você seja próspero, sim. Ele quer, amém, que você seja próspero, sim. Sim. Ele quer que você seja próspero. É algo da parte dele. Queridos, a gente precisa entender. Agora eu não me lembro se é no Evangelho de Marcos. Eu não me lembro qual evangelho que é. Em que o povo ali chega, um oficial chega e vai cobrar um imposto. Escuta isso aqui. E vai cobrar um imposto. Amém? De Pedro. E ali Pedro não tem o dinheiro. E aí Deus diz para Pedro, vai lá no rio e pega o peixe que vai ter lá, uma moeda que vai servir para pagar o meu imposto e o teu imposto. Cristo estava mostrando, querido, que nós estamos vivendo sobre a jurisdição da terra. Ok? Mas que ele também é Deus de milagre para fazer com que a jurisdição da terra seja paga. Que não é errado ele trazer milagre na tua área financeira. Desde que isso não seja o Senhor do teu coração. Desde que você não seja movido por mamon. Desde que você escute o que Deus está dizendo e fazendo aquilo que ele mandou você fazer. A gente precisa entender que o dinheiro que ele dá na minha mão e na tua mão não é nosso. Por mais que você trabalhe, por mais que você levante 4 horas da manhã e chegue em casa 10 horas, é porque ele te deu capacidade para isso, ele abriu a porta. E o dinheiro é dele. Não porque ele precisa do teu dinheiro, mas ele quer saber aonde está o teu coração. Se você é capaz de abençoar as pessoas com o teu dinheiro. E isso precisa ser quebrado no mundo espiritual. Esse medo de falar sobre finanças, esse medo de falar, amém, sobre que é bom ser próspero. Oi, amor. A passagem está em Mateus 22, 21. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deus quer que eu e você sejamos coparticipantes do reino. E quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando vocês lerem este livro, vocês vão entender o que eu estou falando. Leiam. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Oração ao Deus do impossível. Depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei a Yahvé. Ó Eterno, meu Deus, tu que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuís o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. Queridos, Deus usa de misericórdia até 1000 gerações. Mas ele também retribui o pecado dos pais aos filhos. Por isso eu quero te dizer, se você tem um hábito de comprar mega da virada, você está trazendo uma maldição para os teus filhos e a geração futura até a 4ª geração. Por isso, para de confiar em homens e confia no Senhor. Você não precisa de mega da virada. Você não precisa entrar em bolão. Você não precisa fazer nada. Jogo do tigrinho, jogo do tigrão, sei lá. Não precisa. Tudo é teu por direito e por herança. A partir do momento em que você abre legalidade no mundo espiritual para vícios e jogos de azar, você está trazendo uma maldição de escassez, de pobreza na área financeira, não somente para a sua vida, mas para a vida daqueles que vão vir pós você. Pode ser que não aconteça na sua vida, mas aí o seu filho, o seu neto, o seu bisneto e o seu tataraneto vai colher escassez. Porque é pecado, fere princípio. Vamos lá, versículo 19.
Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Quanto mais você dá, mais você recebe. E isso é em todas as áreas. Quanto mais amor eu dou, mais amor eu recebo. Quanto mais honra eu dou, mais honra eu recebo. Quanto mais eu invisto no reino, mais o Senhor vai me dar semente para investir. É simples. A matemática do Senhor, ela é precisa. Não sobra nem falta, ela é exata. 20. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito que duram até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e construístes para ti uma reputação, como a que tens hoje em toda a terra. Libertaste o teu povo Israel das mãos dos egípcios e da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com braço forte e causando grande pavor entre todos. E lhes concedestes a terra. Deixa eu liberar aqui, que senão vai cancelar a live. Só um minutinho. E lhe concedestes a terra que jurastes aos teus pais que lhe daria, uma terra que jorra leite e mel. Se o Senhor jurou a Abraão que daria uma terra que jorra leite e mel, nós fomos enxertados na videira verdadeira e pertencemos a esse povo através do sacrifício de Cristo. Logo, queridos, é direito meu e direito teu também contemplar e fazer parte dessa terra que jorra leite e mel. É vontade do Senhor que nós sejamos prósperos. Versículo 23. Vieram e dela tomaram posse, mas não obedeceram à sua voz, nem andaram conforme a sua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandastes fazer. Por isso, tu enviaste sobre eles todo tipo de desgraça. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos caldeus, babilônios, que estão enfraquecendo mediante a guerra, a fome e a peste. Os que profetizastes de fato se cumpriu. Teus próprios olhos o podem comprovar. Contudo, tu me ordenastes, ó eterno Deus, compra para ti mesmo o terreno que te indiquei e convoca testemunhas, embora a cidade já esteja sendo tomada pelos babilônios. Versículo 26. O exílio é fruto da desobediência. Eis que a palavra de Yahvé veio a mim declarando: eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Portanto, assim afirma o Senhor: eis que estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade invadirão e a incendiarão. Eles a queimarão com todas as suas casas, nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Porquanto desde a sua juventude os filhos de Israel e de Judá têm praticado somente o que julgo mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, afirma Yahvé. Desde o dia em que fui construída até os dias de hoje, esta cidade tem despertado o meu furor, de tal modo que tenho que tirá-la de diante da minha face. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha cólera, devido a todo o mal que tem praticado, tanto o povo como os seus reis, governantes, líderes, sacerdotes e até os seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente. Ainda que eu mesmo tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvidos e tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens de seus ídolos. Também construíram os postes ídolos de altos para Baal, e que estão no vale de Berrinom, para oferecer como holocaustos a Moloque os seus próprios filhos e as suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar, e deste modo levaram Judá a pecar horrivelmente. Portanto, assim afirma Yahvé a esta cidade, sobre qual chegam as notícias de toda parte, dando conta
que em breve será entregue às mãos dos caldeus babilônios por meio da guerra, da fome e das doenças contagiosas. Eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação. E os trarei de volta a este exato lugar, e farei com que habitem em plena segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem, para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom. E colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem, e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade no caminho, e carinho, Porquanto assim afirma o Senhor, do mesmo modo como eu trouxe sobre este povo toda esta grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos e propriedades serão novamente comprados em toda essa terra, sobre o qual dizeis, eis que a nossa terra está toda arrasada, sem seu povo. Nem mesmo os animais continuam vivendo aqui, pois está toda dominada pelos babilônios. Terrenos serão adquiridos mediante o pagamento de prata e com a garantia de escrituras de posse assinada e selada na presença de testemunhas idôneas e no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades do Monte Céfala, nas planícies de Neguebe, nas cidades da região sul, porque eu restaurarei o bom destino deles. Palavra do Senhor. Queridos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Amém? É a palavra. O Senhor quer abençoar com toda a sorte de bênçãos. O Senhor nos tira do cativeiro. E o Senhor nos abençoa, Ele perdoa os nossos pecados. Só que antes, é como é dito aqui, o Senhor perdoa os nossos pecados, mas a consequência dos nossos atos não tem como ser arrancado, querido. Não tem como ser arrancado. A consequência dos nossos atos, dos nossos pecados, eles vão continuar e a gente vai ter que passar. A consequência da incredulidade, a consequência da falta de fé, a consequência da desobediência. Vai acontecer, para que a gente seja alinhado. E depois que a gente for alinhado, nós vamos viver exatamente o que está dizendo aqui. O Senhor tem prazer em nos abençoar. E é com tudo. Ele se alegra, queridos, Ele se alegra em te dar bênçãos. Ele se alegra em fazer com que você tenha monetário para comprar o que você quer. Porque Ele sabe que aqui na terra nós precisamos do dinheiro para viver. Ele sabe. Você acha que Deus pode me perdoar e abrir uma porta? Claro, minha irmã, Ele já te perdoou. Irmã, Ele já te perdoou. Receba o teu perdão, amém? Receba o teu perdão. Ele já te perdoou. E o que o Senhor diz é, perdoados estão os teus pecados, vai e não peque mais. Agora que você sabe que você errou, que você pecou, que você fez o que não deveria, vai, segue a sua vida e não peques mais. Era isso que Cristo falava para as pessoas quando Ele ia fazer os milagres, quando Ele ia libertar, quando Ele ia curar. Perdoados estão os teus pecados, agora vai e não peque mais. Queridos, foi a passagem que o Senhor trouxe. Dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Ou a gente arranca o que é nosso por direito, por herança, das mãos de Satanás, ou ele vai continuar arrancando o que é nosso. Ou a gente se levanta com ousadia no espírito para falar, chega, eu não aceito mais espírito de escassez, eu não aceito mais espírito de miséria. Ou ele vai continuar dominando aquilo que é meu por direito e por herança, aquilo que é teu por direito e por herança, fazendo com que a gente venha, às vezes, ter pacto com ele, não pacto com Deus, aliança com ele, não aliança com Deus, porque entenda, todas as vezes em que você oferta na tua igreja, que você oferta
na vida de um irmão, que você honra o teu líder, que você honra quem traz uma palavra, que você cede uma palavra, você está levantando o memorial nas dimensões do Espírito, através do dinheiro, porque dinheiro no mundo espiritual é sangue. Queridos, entenda algo, escuta o que eu vou te dizer. O povo que faz trabalho, o povo que faz magia, o povo que faz todas essas coisas para prosperidade, não é de graça. E esses pactos têm que ser renovados, amém? De 7 em 7 anos, dependendo do pacto. E não é barato. Tá cheio de gente aí milionário, bilionário, porque fez pacto com a própria alma. E com Deus você não precisa fazer isso. Com Deus você não precisa fazer isso, porque tudo é teu por direito e por herança. E o que Satanás quer é fazer com que muitas pessoas entrem no desespero, porque é isso que eu tenho visto nas redes sociais e eu fico perplexa com o tanto de pessoas que são cristãs, que estão procurando uma determinada pessoa que se diz também ex-pastor, se compactuando com Lúcifer para ter provisão, para ter prosperidade, vendendo a alma por algo que é seu por direito e por herança. E o que eu quero dizer aqui, queridos, é que você não, para que você não caia, em nome de Jesus, nessa cilada maligna, porque muitas vezes o desespero bate, porque muitas das vezes o desespero de não ter dinheiro para pagar uma conta, de não ter dinheiro para, sei lá, fazer o quê, o desespero bate e você vai procurar em agiota, você vai querer, às vezes, procurar em lugar que não é para você procurar, sendo que a fonte de todas as coisas é o Deus vivo de Israel. Confia no Senhor. Confia no teu Pai. Confia. Creia. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Irmã, magoei muito a minha mãe e ela não está mais aqui para eu pedir perdão. A culpa me persegue. Irmã, se perdoe. Amém? Se perdoe. Conversa com o Senhor. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. Mas você precisa se perdoar. Diga, Senhor, eu quero me libertar dessa culpa. Eu quero me libertar disso. A minha mãe já não está mais aqui, mas eu não quero ficar mais carregando isso. Porque isso é bloqueio na tua vida em todas as áreas. Amém? Se perdoe. Você precisa se perdoar. Se perdoe. Fala, Senhor, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz para minha mãe. Ela não está aqui mais, mas eu quero pedir perdão. E eu também me perdoo por eu estar me sentindo culpada, por eu ter feito ela sofrer, por eu ter feito ela chorar. Senhor, me perdoe, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, e eu te agradeço, Senhor Deus de Israel, por esta palavra. Pai, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu toque. Obrigada pelas palavras direcionadas, Senhor, à vida das pessoas aqui que sentiram que o Senhor estava falando com elas. Porque muitas vezes, Senhor, eu não quero trazer temas aqui, porque são temas que trazem muita confusão. Mas o Senhor é Deus. E eu estou aqui, Pai, para te servir. E que o Senhor continue usando a minha vida, para que essas vidas encontrem, Senhor, em nome de Jesus, as respostas, encontre os direcionamentos, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados, para que eles avancem em todas as áreas da vida deles, Pai. Pai, o Senhor me confiou, Senhor, este ministério. E eu digo, Senhor, aquilo que Josué disse, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Pai, se é para me conduzir os teus filhos, Pai, no caminho do arrependimento, da santidade e da convicção, da santidade plena do Senhor, Pai, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer sobre eles o teu rosto, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai. Abre as portas e comportas dos céus. Quebra, Senhor, os cativeiros. Desfaz os jugos. Desfaz os laços, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, ter o entendimento de que só o Senhor é Deus e que não é errado, Senhor, ter prosperidade, que não é errado falar de dinheiro. Pai, em nome de Jesus, toda mentira de Satanás eu quebro e anulo agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de escassez, em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu declaro que todo espírito de escassez, toda palavra de pobreza, toda palavra de miséria que foi lançada, Senhor, contra essas vidas, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que eles vão avançar em todos os níveis, em todas as áreas. Pai, que o Senhor, mais uma vez eu te peço, resplandeça sobre eles, Senhor, a tua face. Que o sol da justiça brilhe sobre eles. Oh, recanta la managa, sabe a decas. Pai, que eles tomem posse de tudo que é deles por direito e por herança. Pai, que seja saqueado o inferno agora, que os anjos do Senhor recolham tudo que é nosso por direito e por herança, tudo que foi roubado, tudo que foi deixado para trás, tudo aquilo, Senhor, que nós abrimos mão durante batalhas, por não sabermos nos deposicionar. Eu declaro agora que os anjos do Senhor vá de encontro nas regiões celestiais e recolham tudo isso, Senhor, passa pelo sangue de Cristo e devolve para a vida dos teus filhos. Pai, tudo que foi derramado através, Pai, de consumo de coisas ilícitas, de jogos de azar, em nome de Jesus, tudo que foi roubado, seja agora, em nome de Jesus, com prostituição, seja agora, em nome de Jesus, tomado de volta, porque é nosso por direito e por herança, e Satanás vai tirar as patas de cima daquilo que é nosso, Pai, porque nós não somos mendigos espirituais, nós somos filhos, comprados, lavados e remidos por um alto preço, preço de sangue. O Senhor nos chama por cabeça e não por cauda. E Pai, da mesma forma em que o Senhor nos abençoar, nós seremos abençoadores, queridos. Esta é uma oração, amém? Que Abraão fez. E se você tiver conhecimento desta oração, e se você tiver entendimento, faça. Abraão fez uma oração que da mesma forma em que Deus o abençoasse, ele iria abençoar. Se você entende a chave que tem nisso daqui, faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma em que o Senhor me abençoar, eu serei uma abençoadora. Eu serei, Pai, uma coparticipante, Pai, do teu reino. Mas para isso você tem que ter fé, queridos, e ter um coração disponível. Porque não basta somente fazer essa oração. Você tem que entender que tudo vem dele e tudo volta para ele. Que nada do que é teu de verdade, tudo é dele. Abraão fez essa oração. Da mesma forma em que o Senhor me abençoar, eu serei abençoador. Porque nós temos um sério problema. Só venha a nós, vosso reino nada. Ora por mim, faz isso para mim, Jesus me abençoa, Jesus abre a porta, Jesus faz aquilo outro. Só que quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, nós não fazemos. É só venha a nós, e o vosso reino? O vosso reino não faz parte. Então a gente precisa ter uma metanoia. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos ter uma fé madura. O Senhor já tem falado com isso há algum tempo, Senhor. Desde a metade do ano o Senhor tem falado que é tempo de termos uma fé madura, de voltar ao primeiro amor de mais uma forma madura, de uma forma, Pai, mais concisa, com entendimento. Não apenas, Pai, uma fé emocional, mas também uma fé racional em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada homem e cada mulher aqui. Eu declaro, Pai, uma quarta-feira abençoada. Eu declaro, Pai, uma quarta-feira de milagre, uma quarta-feira de provisão, uma quarta-feira da tua presença, da tua glória palpável, manifesta e revelada. Eu abençoo a vida deles, eu abençoo a casa deles, tudo que se chama pelo nome deles agora, seja, Senhor, envolvido pela nuvem de glória. Surpreenda-os, ó Deus. Surpreenda-os, Pai. Surpreenda-os em todas as áreas. Traz, Senhor, o marido que saiu de dentro de casa. Traz a esposa que saiu de dentro de casa. Traz reconciliação entre pais e filhos. Traz a provisão dentro do lar. Pai, eu apresento os pedidos dos teus filhos diante do teu altar. E que esses pedidos queimem, Senhor, aos pés da cruz de Cristo com o fogo do Espírito. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada. Amém. Uma quarta-feira cheia da presença. Não se dispersem.
Busquem no Senhor estratégia, busquem no Senhor discernimento, busquem no Senhor ouvir o que Ele tem para cada um de vocês, porque Ele vai falar. Não é tempo de nos dispersarmos por conta das festas que estão aí. Amém? Não é tempo. Vá participar da comunhão com a tua família, vá participar da comunhão com a tua casa. Amém? Mas não perca a conexão com o Espírito Santo, porque Ele vai falar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. E sexta-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos conceder a permissão. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até sexta, se assim Ele quiser. Até mais, queridos. Amém.